Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Boa noite, sejam bem-vindos ao Porto Negócios essa noite. Hoje estou aqui com Marcelo Nelli, presidente da Federação Nacional das Agências de Navegação Marítima. Marcelo, seja bem-vindos ao Porto Negócios. A gente já tinha tentado marcar esse encontro aí já faz um tempo e tivemos a oportunidade agora que essa semana a Federação faz aí seus 35 anos de fundação, atuando no mercado e defendendo aí os pleitos e os interesses das agências marítimas. Seja bem-vindo. Obrigado, Tércio. Muito obrigado pelo convite. Lisonjeado por estar aqui pela primeira vez no Porto e Negócios, né? E vamos aí, estou à disposição para esse debate de ideias aí que a gente pode fazer. Legal. Bom, na comunidade portuária existem N atores, né? Um dos propósitos aqui do Porto e Negócios é justamente trazer as diversidades de pensamento, mas também apresentar todos os atores que trabalham para que o comércio internacional e o comércio marítimo, de fato, funcionem com eficiência nos portos brasileiros e especialmente aqui no Porto de Santos. Queria que você trouxesse para o nosso espectador qual é o papel da agência marítima dentro do porto e com quem ela se relaciona diretamente nessa cadeia logística. Interessante, obrigado mais uma vez pela oportunidade, né, da gente levar para o teu telespectador o que faz o agente marítimo, né? Como você mencionou, a cadeia de suprimentos, né, para chegar no porto já tem muitos atores, no porto também muitos atores. E o agente marítimo, ele é um ator que não é para vender o nosso peixe, mas é um ator essencial. Inclusive na pandemia nós conseguimos com o governo o caráter de essencialidade, né, para estar trabalhando nos portos, porque a gente costuma dizer que sem o agente marítimo o navio não entra, não opera e não sai do porto. Então não teria movimentação de navios sem a atuação do agente marítimo. Por quê? As outras categorias, obviamente, são relevantes, mas o agente ele lida diretamente com o navio e com o binômio, né? Carga, navio, porto. Então, nós operamos praticamente todos os sistemas online, né, que faz com que a gente qualifique o navio perante as autoridades para entrar nos portos brasileiros. No Porto Sem Papel é a agência marítima que faz o cadastramento de uma operação de um navio para entrar no porto. Exatamente. Nós que operamos o online, né, do Porto Sem Papel, inclusive você mencionou dos 35 anos, mas a gente vai estar falando lá em Brasília em relação também aos nossos marcos, né? E um dos marcos foi toda a assessoria que nós, os agentes marítimos, demos para implantação do Porto Sem Papel lá dado aquele momento lá atrás. Só para o nosso espectador entender, né, o Porto Sem Papel é um sistema online, obviamente, né, pela web, em que você entra com toda a documentação do navio para ter as anuências de livre prática num porto. Né? Então, a anuência da Polícia Federal, da Receita Federal, da Vigilância Sanitária, da Defesa Agropecuária, da Marinha e da Autoridade Portuária. Quer dizer, só entra no canal para atracar quando todos esses órgãos anuentes, derem o verdinho lá no sistema para poder operar. Depois de toda a nossa operação e as informações que nós carregamos, tanto da parte do navio quanto da parte da carga que passa pelo agente marítimo, né? Então, é importante dizer que o agente marítimo ele não faz só essa parte burocrática, né, perante os anuentes, as autoridades, mas também tem um papel preponderante na questão de inteligência de mercado, né? A partir do momento que o agente marítimo, com as informações brutas,
pode fazer trabalhos mais sofisticados, né, em relação ao data mesmo, né, a informação para o mercado como um todo, para os clientes. Acho que você vai tocar até no mercado um pouco mais adiante, mas essa parte assim, a priori, com relação às autoridades, a qualificação para o navio entrar. Então, é interessante ter o telespectador, não somos aí do mercado portuário, né? O cidadão comum lá que está em outras atividades, está na ponta da praia, na barra, e é um navio entrando. Como é que o navio entra? O que tem que ser feito, né? Quais são os sistemas, as burocracias que têm que ser enfrentadas? E é o agente marítimo, com papel catalisador, né? Com ponto fulcral, que toma essas informações de todos os entes, armadora, fretadora, trading, exportador, fala com os terminais, fala com outros atores do porto e leva essas informações via sistema para as autoridades para qualificar a entrada do navio. Antigamente era feito tudo via papel, né? Então você tinha que ir lá nas repartições e pegar lá o carimbo, essas coisas. Hoje, com a tecnologia, né, e o avanço, as inovações dos sistemas logísticos, o agente marítimo, então, ele tem esse papel importante aí dentro do online, do Porto Sem Papel, sistema. Pegando o gancho dessa troca de documentos, né, enfim, das anuências dos órgãos, a gente entende que a função o papel do agente marítimo é a representação do armador em terra. Ou seja, Perfeito. Tudo que o armador precisa quando ele atraca num porto, seja serviços de fornecimento de navio, serviços de abastecimento, né, do bunkering do navio, a relação com o terminal, e obviamente eu imagino que o desembaraço aduaneiro da carga que está a bordo, também o contato tem o contato com o despachante, enfim. Basicamente, sem o agente marítimo, o navio não faz nada no porto. Não faz nada. Até o teu conhecimento, que eu já vejo que você tem, torna mais fácil a entrevista, né? Que é mais ou menos por aí mesmo. E a gente tem essa função de coleta das informações, né? Para estar conversando com todos os entes no porto. Exatamente o que você descreveu, né? Isso na parte mais burocrática, né? Inclusive você não tem abastecimento, você não tem reparo do navio, você não tem a questão da troca da tripulação, o atendimento à questão do abastecimento de bordo, você não tem sem a atuação do agente marítimo. Mas não para por aí, né? O agente marítimo, ele vai além. É o que eu costumo dizer até dentro da federação, da FENAMAR, que a gente precisa estar antenado com a tecnologia, as inovações e o que é o futuro da sua categoria. Então a gente imagine que, certa vez eu dei até uma entrevista que o tema era o agente marítimo não sabe o poder que tem nas mãos, né? Porque informação hoje Claro. Inclusive as grandes inovações não são feitas com foguete que vai para a Lua, o carro autônomo, mas são as inovações com base em informação, né? Então, o agente marítimo, ele, como esse ponto fulcral, ele recebe a informação não só do porto, mas o porto não tem que olhar só para si, mas para todo o Interland. A gente recebe a informação da originação da carga, até a gente tem acesso a informações do destino, né? Onde a carga vai ser embarcada, se for para vir para o Brasil, ou onde a carga vai ser descarregada. Então, quer dizer, a gente faz trabalhos de plataforma de dados. Esse seria o futuro do agente, talvez até uma transformação de agente marítimo, mas como um consultor de inteligência de mercado, né? Porque a gente tem essas informações e trabalha com essas informações para suprir o mercado, para a inteligência desse mercado. Mas entendendo melhor, assim, quanto maior é o agente marítimo, quanto mais clientes ele tem, mais informação ele tem. Exato. Em algum momento a federação ela troca essas informações entre os agentes? Sim. Ou cada agente tem a sua informação e é um bloco fechado? Bem interessante essa tua colocação, daremos mais uns 30 minutos para falar aqui, porque essa parte de informação, claro que quem tem mais capilaridade, ele consegue evoluir mais nessa parte dos trabalhos sofisticados dentro da inteligência de mercado. Que é, por exemplo, Marcelo, como é que você faz um line-up do porto e a partir do line-up você faz esses trabalhos como plataforma, mais sofisticados para o mercado? Você precisa, é o que eu falo da inovação, a inovação base em dados,
Você tem a parte mais difícil, você terceiriza para um ente de tecnologia de TI e faz isso para você, mas a parte mais difícil é a coleta de dados, né? Sim. A coleta da informação, porque muitas vezes você está lidando com o mercado e o mercado ele não vai te dar essa informação com facilidade. Então, por exemplo, uma agência que tem uma capilaridade no Brasil inteiro, você tem lá pessoas de um research e marketing, por exemplo, trabalhando para coletar esses dados, né? E não é algo como você tem, por exemplo, na CNT ou na ANTAC, que você tem informações ali estatísticas, mas não é num ambiente mais macro, não consegue chegar à profundidade. E numa agência, você tem 1 a 2 pessoas por localidade falando com os entes, com os terminais, com outras agências, fazendo conferência de dados. E aí você, dentro da tua habilidade, obviamente, de coletar essas informações, uns têm mais informações que outros, né? Para fazer esses trabalhos para o mercado. Sim. E aí entendendo que, bom, eu entendo que esse papel é um papel de data analytics, né? De você entender como você trabalha o dado bruto, né? E gera inteligência de mercado, que você tinha mencionado. E para responder a tua pergunta, que eu não respondi por completo, qual o papel das instituições, da entidade, né? Porque como é que a FENAMAR leva isso para... A gente procura dar consciência nessa questão da transformação com a inovação e tecnologia, né? Eu costumo dizer que a entidade, uma entidade de classe, no nosso caso patronal, né? Ela tem a função realmente de unir através dos sindicatos. FENAMAR, você tem os sindicatos, né? E unir as empresas e os profissionais das empresas para que troque essa informação, tenha um debate de ideias, obviamente em relação primeiro à busca dos interesses da categoria, mas também em relação ao que está se fazendo melhor em termos de benchmark Brasil e benchmark internacional também, né? De trazer as novidades de fora. Como é que está um Port Community System? Como é que você está? Exatamente, você vai falar e a gente... O Port Community System dele é uma ferramenta que é almejada por qualquer agente marítimo, né? Sim. Justamente, primeiro, porque tem um dado disponível, né, para você gerenciar melhor. O teu principal cliente hoje é o navio, então você colocou bem, né? Você representa o navio com a carga e representa o navio com o binário navio carga e navio terminal. Né? Teve algumas tentativas de implantação de PCS no Brasil que foram voos de galinha, né? Não saiu do papel porque de fato ninguém assumiu a responsabilidade da implantação do PCS, e eu entendo que a autoridade portuária seja a principal responsável por liderar esse processo, né? Um porto que tenha um PCS arrojado, sincronizado com as atividades portuárias, ele tem uma posição competitiva, uma posição estratégica melhor diante dos demais. Sim. Você mencionou não só com relação a representar o navio burocraticamente diante das autoridades, mas a gente falou da questão do bunkering, do supplier, né, do fornecedor do navio, da amarração, enfim, no terminal. Praticamente você tem que estar coordenado com todos esses players para que a operação seja eficiente, mais rápida, ou seja, o navio atraque mais rápido, desembarque mais rápido, sim, ou carregue mais rápido e saia mais rápido. Perfeito. Esse é o interesse de todos, né? E qual que é a dificuldade que você... E aí, saindo do papel da FENAMAR, entrando na Alfamar, que é a empresa que você lidera. Quais são as dificuldades no dia a dia do agente marítimo que poderiam ser melhoradas com essa transparência, com essa sincronização? E pode trazer aqui episódios aqui para exemplificar esses problemas do dia a dia. Uma melhor sinergia entre todos os agentes é sempre melhor. Você comentou do PCS, a gente inclusive recentemente encomendou uma pesquisa para a nossa Federação Mundial, que é a FENAMAR afiliada, a FONASMA, tem mais de 70 países, sobre o PCS no mundo, como é que está hoje, né? Então, realmente é isso que você falou, isso é o papel da autoridade do governo, né? Então, a autoridade
portuária que tem esse PCS, aí eles vão discutindo em alguns países mais avançados aí do que em outros já o PCS, né? Sim. E é importante você ter então uma espécie de janela única onde todos os agentes eles se conversam dentro de uma sinergia. Isso precisa ser bem elaborado, obviamente, e para minimizar, mitigar os problemas que o agente, por exemplo, tem, não só o agente, mas outros, né? Então, por exemplo, claro que você tem problemas com a parte de meio ambiente, né? Clima, né? No caso de a neblina que está assolando aí essa semana. e numa média de nunca antes vista, talvez, né, no Porto de Santos, o quanto que isso traz de prejuízo, né? A parte até de chuva para algumas cargas, né? Que a gente vem comentando aqui de você parar a operação, aí você tem divisas do Brasil saindo, demurras saindo para fora, isso não é bom para os players nacionais, e você tem essa questão que é mais a iniciativa privada com o poder público, que já melhorou muito. Antigamente era uma coisa meio blindada, você não conseguia chegar aos entes Anvisa, mesmo a autoridade portuária, outros entes, Receita Federal, com a facilidade que você tem hoje. Você já tem um canal mais aberto, muito por conta da parte midiática também, programas como o teu, o próprio Brasil Export, né, que tem um fórum interessante de união, né, da iniciativa privada com o governo. Por que isso é importante? Porque às vezes você tem lá uma livre prática que não sai no porto, né? Porque não tem fiscais suficientes para dar atendimento nessa parte portuária de navios, né? Então você fica com o navio parado para atracar quanto tempo? E quanto isso gera de cifras? A gente está falando não estamos falando de caminhão, estamos falando de navio, as cifras são altas, né? Sim. Então são problemáticas que talvez você com sistemas melhores você acaba mitigando essa questão dos gargalos logísticos, que aí, sim, um porto não tem que se olhar só para si, né? Vai conversar também com o exportador, com o importador, essa parte de infraestrutura, chegada de carga. A gente pode dar um exemplo aqui, quando se fez o agendamento da fila de caminhões no porto, como que era antes, depois como é que se tornou. Sim. Isso tudo, a tecnologia, a inovação, ela traz, ela lidera e acaba melhorando para nós, não somente nós como agentes marítimos, mas para toda a cadeia, né? Certo. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta no segundo bloco, continuando falando sobre PCS. Fique conosco. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer. Levando e trazendo tudo o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Os terminais TEG, TEAG, TES são líderes na movimentação de grãos nos portos da Baixada Santista. Eles contam com uma diversidade de cargas como soja, farelo de soja, milho e açúcar, com uma estrutura moderna que garante operações eficientes, seguras e sustentáveis. Os terminais planejam embarcar 18 milhões de toneladas em 2024, gerando mais de 1.500 empregos na região. TEG, TEAG e TES, um elo logístico essencial para a cadeia do agronegócio. Olá, tudo bem? No Minuto Porto e Negócios de hoje vamos falar sobre Business Intelligence. Essa solução digital inovadora é oferecida pela Modal GR a seus clientes e tem sido a chave para o sucesso de diversos negócios no setor portuário. Ao aplicar técnicas avançadas de BI, como análise de dados, geração de relatórios e desenvolvimento de dashboards, as empresas podem obter insights valiosos que ajudam a maximizar seus resultados.
A otimização de rotas, a previsão de demanda e o aumento do controle da cadeia de suprimentos são apenas alguns dos benefícios que o uso da Business Intelligence pode oferecer aos terminais. A Modal GR se destaca como referência na potencialização de negócios através da tecnologia e da inovação. Com expertise na utilização de ferramentas digitais poderosas, como o BI, tem ajudado diversos negócios a alcançarem um novo patamar de eficiência. Este foi o nosso Minuto Porto e Negócios. Até a próxima. Tchau! Apoio Modal GR, tecnologia, inovação e resultados. Vote nos candidatos que estão com Caio Amado 20. Escola Cívico-Militar em São Vicente, vote Danilo Pedro, 11444, com Caio Amado 20. Rominha voltou, voto certo. Felipe Rominha, 11050. Por uma mulher corajosa e estável em São Vicente, vote Renata Marcondes, 11190, Caio Amado 20. Nossa comunidade merece respeito. Edson Bebê para vereador, número 11.000 e Caio Amado é 20. Eu tô com Caio Amado, eu vou de 20. Boa noite. Sejam bem-vindos ao segundo bloco do Porto Negócios dessa noite. Hoje eu estou com Marcelo Neri, presidente da FENAMAR, Federação Nacional das Agências de Navegação Marítima. No primeiro bloco a gente falou um pouco do papel do agente marítimo e terminamos falando de PCS e eu engato aqui no segundo bloco, na continuidade da conversa, da importância do Port Community System para a operação do porto, né? Eu fiz uma pesquisa, um estudo há uns 2 anos mais ou menos, uns 3 anos, da falta de sincronia do abastecimento do bunkering aqui em Santos, vis-à-vis a operação portuária, né? Então, a gente comentou que o ideal é a sincronização entre o navio chegar na barra, a praticagem, abordar o navio na primeira boia, e você já ter o empurrador de prontidão sincronizado com essa operação e na hora que o navio chega para fazer o giro ou atracar no berço, você ter já a equipe de amarradores pronta para fazer isso e na sequência da livre prática e de fato você iniciar a operação de carregamento, descarregamento, enfim. Em paralelo, você tem os serviços de abastecimento, os serviços de fornecimento, enfim, eventualmente algum reparo que tenha que ser feito, troca de tripulação, como você mencionou no primeiro bloco. E nessa pesquisa, eu cheguei a calcular mais de 3.000 horas de berços ociosas no Porto Santos, numa amostra de 10 meses que a gente coletou, em função do descasamento entre a operação e o abastecimento, né? Sim. Navio terminou a operação, estava terminando o abastecimento, e já podia ter liberado o berço para outro navio. Navio que desatracou e depois reatracou para poder abastecer, porque né, tem algumas rotas que é importante ter o abastecimento para seguir viagem. E o PCS seria uma forma de você sincronizar essa comunidade, dar transparência, né? Porque a partir do momento que você comunica para o bunkering, estou atracando, atrasou a atracação, ou antecipei a atracação, ele também vai adequando o line-up do serviço dele, né, a lista de serviço dele para melhorar a operação. Vocês da FENAMAR ou a Federação Internacional chegaram a fazer algum estudo dessa falta de sincronia nas operações do porto, né, porque o principal ente que sofre isso é o armador, né? Ele que precifica essa ociosidade no porto. E só para o nosso espectador saber, a demurrage é quando o navio não está em operação, mas quando ele está atracado, ele não está pagando demurrage, né? Ele está em operação e esses atrasos com abastecimento, com amarração com o supplier, no final fica na conta também do armador. Qual que é a métrica, se a federação fez algum estudo de métrica de perdas, o tamanho desse problema para o armador e para o setor? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo concatenar as ideias, porque você traz o tema do PSS novamente com uma leitura macro
que é importante e que deveria ser o foco geral da discussão, que é tudo isso que você mencionou é o periférico para atender o core business. Qual é o core business? Carregar o navio e descarregar. E é a transação comercial. Então, quer dizer, quem está por trás disso? São as tradings, são os exportadores, os importadores, com os contratos, com a sinergia de contratos. Os agentes de carga. Os agentes de carga e tudo mais. E todo mundo quer que o navio entre, carregue e saia rapidamente, porque você tem que atender os contratos, né? Então, eu costumo dizer até que o trader, o que ele quer? Se aumentou a taxa, a tarifa portuária, ele falou, tudo bem, me dá essa conta que eu coloco na conta. O problema é previsibilidade. Então, a carga sai para o navio rápido, eu tenho que ter previsibilidade. Quanto que o meu navio vai ficar no porto? Então, já faço os contratos base esse dado. Então, o maior problema é quando essa previsibilidade é quebrada, né? Não é a taxa que aumentou, claro que isso o cara vai colocar no custo, mas quando é quebrada essa previsibilidade, você acaba causando prejuízo para a transação comercial como um todo. A gente não tem, em nível de federação, sindicatos, algo assim muito macro, porque são várias vertentes, é muito complexo o assunto, até para um PCS trabalhar com prioridades é algo que você tem que, né, com todas essas peças do quebra-cabeça, criar regras e criar critérios, muitas regras, só que a gente tem casos pontuais que, por exemplo, há um problema com a livre prática, há um problema com o abastecimento de combustível que é recorrente, né? Há um problema com a questão da neblina, há um problema com a questão de o que coloca a praticagem em questões de segurança para a entrada, a fila, qual que tem prioridade, qual que não tem, né? Às vezes o agente marítimo fica ali, pô, mas por que o meu navio ainda não saiu? Entraram 3 e não saiu para segurança. Que o teu telespectador sabe também, o agente marítimo, ele lida com a praticagem, ele que marca a praticagem, ele que aciona rebocadores. Então, tudo isso causa um X de prejuízo ali pontualmente, né? E, obviamente, o ideal seria você ter um sistema que você, olha, para esse navio, para esse tipo, vai ter combustível, vai ter isso, vai ter aquilo, então a prioridade é X, o outro tudo isso é muito complexo. Mas tem que ser elaborado, né? Tem que ser visto, e que a gente vê, para te dar uma resposta talvez um pouco mais, é que em alguns países isso já está bem mais avançado, né? Por conta de sistemas únicos, né? Sistemas que unam todos os entes, o né? single window, né? Single window. Janela única, é algo que está sendo já definido, inclusive na OCDE, como uma obrigatoriedade de que todo país que trade no comércio internacional tem essa janela única, né? Que aqui no Porto Sem Papel, teoricamente, aqui no Brasil, teoricamente é o Porto Sem Papel, né? Ou seja, eu me comunico com um único canal de comunicação, única entrada no sistema, e aquilo distribui para os órgãos anuentes as documentações e os feedbacks, né, para dar no final a livre prática. Esse que é o ponto e vale a pena, desculpa te interromper, vale a pena também a gente falar nessa questão do quanto o agente marítimo é importante, né, nessa complexidade, num PCS. Eu costumo conscientizar o pessoal, PCS se avançar, o agente marítimo tem que estar lá dentro. Então, vamos estar ligado com as autoridades, né, para eles saberem como o agente marítimo está num cinza ali, né? Está num nível cinzento. Então, a gente cada vez mais fazer com que as autoridades entendam a expertise que o agente marítimo tem, que não é somente isso, tudo que nós já falamos aqui, mas também o agente marítimo, ele aceita até navios para contrato de afretamento, né? Qual é o navio que você tem que afretar? Olha, qual é o tipo de contrato de afretamento? É voyage charter, é time charter. Você saber essas terminologias todas. Olha, o navio para afretar, você vai carregar no Brasil, em determinado porto, que o trading é X, essa trading aí tem o terminal no porto mesmo. Então, um navio que esteja, a gente chama de berth restrictions, né? Restrições do berço, uma série de coisas que... Então, o agente marítimo, ele traz
essa tecnicalidade, né, para discutir, por exemplo, um PCS. E mais do que tudo, né, o agente marítimo ele está ali enfronhado no porto e sabe como a vida como ela é. Sabe o cachorro que late ali na curva do berço, pro prático aqui eu tenho que ir. Mas é interessante buscar esses elementos, porque no final do dia um porto competitivo é um porto que tenha essa sincronização, ou seja, sim, se o agente marítimo está sendo bem atendido no porto, já existe algum nível de sincronização, sim, dos serviços portuários, e aí eu já mencionei aqui todas as possibilidades com que o navio se relaciona na hora que ele entra no área de fundeio para poder fazer a sua operação. E aí, engatando na questão da competitividade, né? Você mencionou que quando o agente marítimo tem mais capilaridade, mais informação, ele tem mais estratégia na mão, né? Quais são os níveis de serviço para que uma boa agência capture seus clientes no mercado? Hoje, até me corrigindo, para as pessoas não me interpretarem mal, não é que só uma agência de capilaridade que tenha essa capacitação. É que ela tem acesso a mais pontos no Brasil, mas obviamente uma agência menor pode também ter essa qualidade do serviço, né? A gente tem até certificações FENAMAR, FONASBA, né, de Quality Standard, né, que seria um prêmio de qualificação de padrão de qualidade ali. E hoje, a FENAMAR, ela congrega, hoje está com 15 sindicatos. A gente está indo para o 16º sindicato, que abaixo desses sindicatos a gente tem um pouco mais de 500 empresas, que representam um pouco mais de 11 mil profissionais. E eu costumo dizer, o profissional do agente marítimo, ele tem um capital intelectual um pouco mais avantajado, no sentido de pré-requisitos para trabalhar na área, né? Então, um bom agente marítimo, ele tem que ter capital intelectual, uma equipe boa, porque a gente realmente não são ativos, né? O nosso ativo principal é realmente, como todo segmento, mas no nosso mais ainda, porque todo mundo tem que ter inglês fluente, todo mundo tem que pegar no telefone e saber falar com o exterior ali, porque o cara não vai querer perder tempo no exterior, né? Então, essa parte geográfica portuária, a parte de restrições, a parte de tecnicalidade, a parte... Níveis operacionais. A gente, Tércio, a FENAMAR, né, ela foi fundada em 1989. E nós participamos de muita coisa, inclusive da Lei 8.630, né, porque nós, os operadores portuários, na verdade, antes da 8.630, era o agente marítimo com a entidade estivadora dentro do agente marítimo. Quer dizer, o agente marítimo era o operador portuário. Então, com a lei, você desmembrou isso e o operador portuário ganhou esse punch, né, que tem hoje. Obviamente, algumas agências marítimas são operadores portuários ainda hoje, né? Mas esse capital intelectual, né, esse treinamento dos profissionais é algo que eu sempre digo, não adianta você ter toda a tecnologia do mundo e inovação se você não treinar o teu time para ser um bom agente marítimo, para estar à frente, né? Você leva o problema para o teu cliente, mas já leva a solução também, né? E às vezes o problema ele tem que ser antecipado, dar previsibilidade, né? Então, você mencionou a questão, né? Alguns agentes marítimos, você me contou a origem, né, do agente marítimo, antes quem fazia a operação do porto também se relacionava com o navio e com a estiva, e nos marcos regulatórios brasileiros isso foi se especializando e desmembrando ao longo da história. Inclusive, quando você trabalha na área pública, quando você trabalha no TUP e assim por diante. Hoje, olhando o papel do agente marítimo, você mencionou que alguns agentes marítimos também fazem operação portuária, né? Obviamente com CNPJs distintos, seguindo regulamentações distintas, estándares distintos. Isso também acontece quando a gente vai para a Interlândia, ou seja, na relação com a carga. Alguns agentes marítimos também são agentes de carga? Tem essa... Legal, a tua pergunta também é importante, porque, primeiro, para o telespectador diferencial, o liner do Trump. Então, agentes marítimos liner, hoje, são praticamente verticalizados, né? Então, eles são o próprio armador. Né? Então, no liner, você
tem algumas coisas diferentes. Por exemplo, a linha fixa, né, de navio que bate e volta, sempre naquela linha, né? No Trump, não. No Trump, o armador, ele vem, faz uma carga de soja, vai para a China e o navio joga ferro, né, que a gente chama âncora ferro, e fica esperando o próximo emprego, o próximo contrato de afretamento. E o agente marítimo no mercado Trump, vamos pegar o mercado de commodities, né? Ele, para responder a tua pergunta, ele tem essa questão de não de representar o armador, mas de ser mandatário do armador, que aí a palavra é muito importante para a questão de penalizações na parte jurídica, mas ele é mandatário de um armador no porto, né? Então, você perguntou da questão da carga, né? Do ambiente de Interlândia. No liner, você tem o agente de carga, o canvas, né? O NVOCC já está mais ligado ao liner, porque é um mercado containerizado. No Trump, não tem nada a ver. Inclusive, a gente luta, né? A minha plataforma na gestão na FENAMAR é tentar fazer com que a Receita Federal entenda que o agente carga é uma coisa, o agente marítimo é outra. Porque muitas penalidades e multas vinham para o agente marítimo como se fosse uma copicola do agente de carga. Porque só para o nosso espectador entender, é quando você preenche errado um BL, o que marjorando para baixo, né, o valor do imposto, as penalidades são bem rígidas. São bem rígidas, né? O agente marítimo tem também essa questão do BL, da produção do conhecimento de embarque, né? Mas no liner você tem o BL sendo produzido também e a questão dos NVOCCs, né? Que estão ali fazendo a parte comercial para os containers. Você mencionou em demurras, né? Você tem demurras de container, mas muita gente só acha que tem demurras de navio também. Então, mais no mercado Trump, né? Que é o demurras de navio. Só que o agente marítimo, ele não sai do porto, né? Essa Interlândia, ele não se confunde com outros operadores logísticos. Ele sim pode ser um agente de inteligência de mercado, que aí pega só na parte de informação e apresenta para o mercado de uma maneira mais sofisticada. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta para o último bloco daqui a pouco. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer, levando e trazendo tudo o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Somos Modal GR. A tecnologia está em constante transformação. Nós também. Desde 2015, impulsionamos negócios com tecnologia de resultado. Abraçamos a mudança para maximizar a eficiência e dar agilidade ao seu negócio com soluções personalizadas. Tecnologia é nossa forma de transformar o planeta e fazer com que nossos clientes acompanhem a evolução digital. Modal GR, tecnologia e inovação estão no nosso DNA. Os terminais TEG, TEAG, TES são líderes na movimentação de grãos nos portos da Baixada Santista. Eles contam com uma diversidade de cargas como soja, farelo de soja, milho e açúcar. Com uma estrutura moderna que garante operações eficientes, seguras e sustentáveis, os terminais planejam embarcar 18 milhões de toneladas em 2024, gerando mais de 1.500 empregos na região. TEG, TEAG, TES, um elo logístico essencial para a cadeia do agronegócio. O Porto de Santos fez a cidade ser reconhecida no mundo todo, ao lado de ícones como Pelé, o café, o Jardim das Praias. A praticagem de São Paulo tem orgulho de pertencer a esse universo que alavanca o desenvolvimento do país.
Os práticos manobram os navios com experiência e tecnologia para garantir a segurança e contribuir para a eficiência de um porto que não pode parar. Veja alguns dos trabalhos do prefeito Caio Amado em São Vicente. Eu tô com Caio Amado, eu voto 20, sim, senhor. Eu tô com Caio Amado, eu vou de 20, sim, senhor. Eu tô com Caio Amado, eu voto 20, sim, senhor. Eu tô com Caio Amado. O tempo é curto demais para mostrar todo o trabalho. Faz assim, adiciona o Caio Amado nas redes sociais e veja muito mais. Boa noite. Sejam bem-vindos ao último bloco do Porto Negócios essa noite. Ficamos agora com Angelino Caputo e o Momento Arbitra. Momento Arbitra. Olá, pessoal. Durante o mês de junho passado, a Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Comércio Exterior do MDIC promoveram um ciclo de 4 webinários com o setor privado para discutir o desligamento da Declaração de Importação, também conhecida como DI, e a sua substituição pela Declaração Única de Importação, a do INPE. A Arbitrar, participante ativa nesse tema, foi escolhida pela SESEX e pela RFB como entidade organizadora de um desses 4 eventos. Os outros 3 ficaram a cargo da CNI, da Federação dos Despachantes Aduaneiros e do Instituto Aliança Procomex, direcionados para os associados de cada uma dessas instituições. Já o webinário, organizado pela Arbitrar, no último dia 28 de junho, teve como objetivo esclarecer as dúvidas sobre o novo ambiente da DUINP, especificamente com relação aos terminais e recintos alfandegados. Esse nosso webinário foi um sucesso. Contou com cerca de 800 participantes, que também puderam conhecer os detalhes técnicos do novo processo para poderem realizar a migração à nova plataforma. Isso porque, a partir de outubro, as importações deverão necessariamente ser declaradas através da DUINP, uma vez que a Receita Federal anunciou que nesse mês vai desligar a DI. Essa mudança parece uma simples troca de formulários, mas é muito mais do que isso. Além da substituição de vários documentos por uma única declaração, o registro da carga poderá ser realizado até mesmo antes dela chegar ao porto. Enquanto isso, o importador trabalhará na obtenção das licenças necessárias para as operações de importação. Com a declaração registrada, os impostos pagos e se a carga ainda dentro do navio que vai atracar no porto cair no Canal Verde, o despacho será feito sobre águas, com a possibilidade da entrega da carga diretamente ao importador, eliminando a necessidade dela seguir para o recinto alfandegado para controle aduaneiro. Assim, as cargas que seguirão para os recintos alfandegados o farão ou por conveniência logística do importador, ou então porque ele precisa de mais tempo para quitar os impostos. A implementação da DUINP, que segundo a Receita Federal ocorrerá a partir de outubro para o modal marítimo, vai possibilitar o compartilhamento dos dados entre os órgãos envolvidos através de sistemas integrados, além da possibilidade de licenciamento por lote, para que o importador tenha mais facilidade na regularização de itens importados em grande quantidade. O objetivo é simplificar, coordenar e aumentar a eficiência do novo processo de importação, bem como centralizar a entrada de dados e informações em um único local, o Portal Único do Comércio Exterior. Além disso, vai reduzir os prazos de importação e, como consequência, aumentar a competitividade das empresas brasileiras, permitindo que elas importem insumos e produtos de forma mais rápida e eficiente. Momento Arbitrar. Obrigado, Caputo. Voltamos direto do estúdio e hoje eu estou com Marcelo Neri, presidente da FENAMAR, Federação Nacional das Agências de Navegação Marítima, que são a representação dos armadores aqui em solo no Porto. Marcelo, a gente falou bastante sobre o papel das agências, do PCS, né, e dessa
sincronização das operações dentro do porto e o quão importante é todos os entes conversarem e melhorarem a eficiência da operação, né? Todo mundo acha que operação portuária eficiente é quando você tira e coloca a carga rapidamente do navio, mas tem muita coisa por trás disso acontecer. Tem eficiência que parte dos players, né? Parte de uma boa operação de guindaste, uma boa operação de shiploader, uma atracação rápida, né? Envolvendo a praticagem, envolvendo os rebocadores, uma amarração de prontidão para executá-la, o desembaraço aduaneiro, enfim, e os serviços que a gente já mencionou. Mas tem uma coisa que está fora desse ecossistema, no nosso ecossistema, que são as questões climáticas, né? Essa semana que passou aqui em Santos, fomos aí abençoados por um fog contínuo, né, durante quase toda a semana, e isso atrapalha frucalmente, né, de embate a atracação do navio, né? Você tem limitação de visibilidade e fecha-se a barra quando não tem completa visão, ou navios de grande porte com certeza não entram, que são o caso dos conteneiros. Nós, há 1 mês, 2 meses, fizemos um programa, fomos a bordo com a praticagem num momento de pós-ressaca. A visibilidade estava boa, porém swell intenso. A questão climática, que hoje ela é presente não só no Porto de Santos, mas em todos os portos brasileiros, cada porto com a sua idiosincrasia, né, com a sua especificidade, enfrenta perda de capacidade, perda de eficiência, e precisa se preparar para responder a isso, né? Você mencionou das cargas que não operam na chuva, né? Eu batizo essas cargas como as cargas hidrofóbicas. Isso. Nós temos o granel vegetal, o fertilizante, a celulose, mas sempre vai acontecer alguma coisa que vai atrapalhar alguma operação. Como é que esses eventos, a gente já sabe que afeta diretamente a armação, né, o shipping, como afeta também o cliente da carga, mas como é que isso afeta o trabalho da agência marítima, e o que vocês estão discutindo, tanto no âmbito da federação, como no âmbito da federação internacional, planos de contingência para se adaptar a essa nova realidade portuária? Outra pergunta muito interessante que tem a ver com essa questão da financiabilidade da coisa, né, dos custos. E eu costumo dizer que o agente marítimo ele precisa de aquisição de conhecimento além do agenciamento marítimo. Então, eu mesmo, a minha formação, ela foi, o meu background foi mais de afretamento de navios. Fiz os cursos em Nova York, fiz os cursos lá fora, para entender como é que os draftsmen, aqueles que fazem os contratos de afretamento de navio, eles mitigavam esse tipo de risco, né? Então você tem a questão climática, que é algo que não tem muito contra a neblina, que nos contratos de afretamento é dense fog, né? A questão das secas no Amazonas que você tem agora, no canal do Panamá que está seco e você não tem. Então como você o executivo das empresas, eles têm que procurar ter, não é nem CEO, né? CVO, né? Chief Visionary Officer, né? Porque o cara tem que ter uma visão, inclusive, para essas questões climáticas, né? E isso se dá, né, principalmente em nível internacional, mundial, a nossa FONASBA tem lá, nós estamos na OMC, estamos na UNTAD, a própria BINCO, né, que é um Baltic lá que representa os armadores do mundo, e a gente fica discutindo em contratos, as prerrogativas de contrato, como que a gente mitiga e dá maior, já que você não tem previsibilidade, você tem previsibilidade com o que você controla, mas a previsibilidade em termos de meio ambiente, de clima, você não controla, né? Essa é uma coisa mais governamental, questões climáticas. Então, para o teu nicho de mercado, você tem que se preparar para isso, né? E aí você se prepara através das cláusulas de contrato, né? Você tem lá o lay time, né? Então o demurrage, se o navio ficou mais tempo no porto, você vai ter que pagar para o armador esse prêmio de consolação, né? Porque na verdade ele não quer isso, ele quer um navio de volta, né? Você tem que, nas questões de neblina, nas questões de pandêmicas, por exemplo, que você tem que ter lá uma cláusula de força maior, né? E aí você lida
você tem pelo menos um parâmetro para saber, olha, se a minha previsibilidade for quebrada aqui, então eu tenho esse prêmio de, então eu pago aqui ou então eu recebo. Todas essas questões, elas são estipuladas em contrato. Pegando esse gancho que você usou da força maior, né, que a gente pode, eu acho, colocar nesse parênteses do contrato justamente as questões climáticas. Sim. Existe contrato em que esse evento climático, essa força maior, ela é pró-armador e existe contrato que ela é pró-carga? Existem esses dois cenários? Sim. Você tem cenários, na verdade, você está ali numa aventura marítima, né? Então, você tem, até costumo dizer, algumas empresas nacionais, até de porte avantajado, elas vendem FOB, né? Elas não afretam o navio, porque é uma aventura marítima, as responsabilidades são grandes. Desde o cara que compra navio até o cara que toma o navio em time charter, aluga o navio e vai fazer. Então, você pega uma Dreyfus, uma Bung, uma Cargill, uma DM, eles têm lá os setores de mesa de frete e tem os navios afretados por tempo que estão, eles como armadores disponentes, né? E tem as empresas menores que não afretam o navio, então ficam ali, levam a carga até o porto e para no porto. O comprador que pega ali. O comprador que afreta o navio e vem pegar aqui no porto de embarque. Essa questão climática, né, se os eventos de força maior, eles defendem, as duas partes têm essas diferenças contratuais e na média de mercado, na média dos contratos, a quem favorece, e aí, quem protege essa cláusula contratual. Aí quem tem esse punch maior que vai para o afretamento de navios, que toma o navio, que faz o charter party, tem essas prerrogativas, essas cláusulas todas. Olha, se acontecer isso aqui, não é culpa do armador, então o tempo continua girando. Girando, o dono da carga paga. Se acontecer isso, não é culpa do afretador, é parte do armador. Por exemplo, vou te dar um exemplo, fora um pouco da questão climática, mas a questão climática, ela vai beneficiar, não digo ambos os lados, mas para quem está com a carga, né? Porque você para, você não vai carregar, você parou o tempo ali, então o tempo que eu deveria entregar o navio de volta, eu parei o tempo e não tem essa questão do tempo correndo. Mas tem questões que vai para cima do armador, por exemplo, uma livre prática que não é dada por conta de algum problema com a tripulação. É problema do armador. Documentação da tripulação por conta do armador. Então, você tem como... depende muito da situação e isso tem que estar... tem muitos contratos, Tércio, que anos e anos, décadas, e o cara ainda vai melhorando o contrato até hoje. Porque é uma nova situação que apareceu, que nunca apareceu antes e que nunca ninguém previu. E aí na você verdade, tem que... é um exercício constante de redesenho e reestudo e aprofundamento de uma matriz de risco. Exatamente. Qual o risco que eu quero tomar no contrato e qual o risco que eu quero literalmente deixar com a outra parte. E aí as instituições internacionais, a BINCO, que cuida dos interesses do armador, outras instituições que cuidam dos interesses dos afretadores, da parte da carga, elas ficam se conversando através de convenções internacionais, o próprio Bill of Lading tem muitas convenções internacionais e ficam discutindo as melhorias, né, em relação às melhores práticas de mercado e os contratos, né? Bom, nosso tempo está se esgotando, é muito legal trazer essas informações para os nossos espectadores do mundo que vai além só do armazém, do berço e do navio, né, que é a nossa realidade portuária. Marcelo, quero parabenizar pelos 35 anos aí de federação, lembrando aqui para o nosso espectador que você ficou 2 mandatos à frente do Sindamar, que é o sindicato regional aqui de Santos, e agora está no 2º mandato da FENAMAR. Mais um ano de mandato, é isso, né? Mais um aninho de mandato. É isso aí. Bom, deixo franquear a palavra para você fazer as suas considerações finais e desejar sucesso à federação. Obrigado, Tércio, por esse convite. É uma oportunidade que a gente tem de ir mais nos meandros mais técnicos, né, de tecnicalidade. Acho que para o telespectador é interessante saber o que está por trás, né, do navio entrando, carregando e saindo, né? Tem toda uma cadeia de contratos, uma tecnicalidade que eu sei que é um tema que tu gosta também. E estamos na FENAMAR, mais um aninho, 35 anos, um marco histórico para a federação.
nós que participamos de vários marcos regulatórios do sistema portuário brasileiro, né? E espero que venha mais 35, 50, 100 anos aí para a federação, para o agenciamento marítimo como um todo, que tem essa expertise. Nós estamos aí com um projeto de regulamentação da categoria, né, que vai mais ou menos o que acontecer com a entidade do operador portuário aconteceria conosco, e é um projetinho, um projeto de lei aí um pouquinho mais para o próximo mandato, para o próximo presidente. Né? Perfeito. Bom, quero agradecer ter aceito o nosso convite, parabenizar mais uma vez a federação e parabenizar todos os agentes marítimos que fazem a operação portuária no Brasil ter mais eficiência, ter menos intempéries aí para os armadores e para os donos de carga também. Obrigado, Tarcísio. Bom, a gente fica por aqui e esperamos você na próxima semana, nesse mesmo horário aqui no Porto Negócios. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil.